A adoração ao herói envolto em bandeiras azuis e douradas na última viagem do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Washington suscitou comparações com Winston Churchill em tempo de guerra contra o nazismo. Era uma memória distante na quinta-feira. 9 meses depois, Zelensky estava de volta e ele e os seus anfitriões aprenderam algumas lições chocantes um sobre o outro, numa altura em que o caminho para a vitória final na guerra contra a Rússia parece cada vez mais distante. Zelensky teve uma antevisão abrupta de como o possível regresso de Donald Trump ao poder após as eleições de 2024 e de como o atual domínio do ex-presidente sobre a ingovernável Câmara dos Representantes, liderada pelos republicanos, poderia romper a multimilionária tábua de salvação de que depende a sobrevivência da Ucrânia. E longe de aprovar um novo pedido da administração de 24 mil milhões de dólares para sustentar o esforço de guerra da Ucrânia, a caótica Câmara voltou a falhar, na quinta-feira, em financiar a defesa dos Estados Unidos, uma vez que uma nova tentativa de aprovar um projeto de lei de dotações militares naufragou perante a oposição da extrema-direita. Por seu lado, os americanos vislumbraram o impacto de uma guerra brutal num líder que reuniu uma resistência impressionante a uma invasão russa, mas que também carrega o fardo de meses de morte e sacrifício impostos ao seu povo. Por vezes, o ator cómico transformado em herói de guerra parecia exausto e pouco sorridente. Numa entrevista à CNN, confessou a tensão pessoal da sua vida furtiva como principal alvo da Rússia. E, em aparições públicas, a paciência de Zelensky por vezes esmorecia, especialmente quando repreendia as Nações Unidas por não protegerem os seus membros da agressão. Numa capital americana que sofreu uma mudança ideológica desde a sua última visita, pouco antes do Natal de 2022, agora é preciso mais do que citar o presidente Franklin Roosevelt e fazer a louvange ao 11 de setembro para conquistar os legisladores. Há também a questão de saber se os esforços incansáveis de Zelensky para obrigar o mundo a agir podem estar a atingir um ponto de retorno decrescente. O combativo presidente também pode pensar assim, a julgar pelas suas múltiplas e pungentes expressões de gratidão pela ajuda anterior, numa altura em que as sondagens mostram que cada vez mais americanos estão céticos em relação à ajuda à Ucrânia. Talvez tenha de desenvolver novas competências políticas para se adaptar a uma fase viciosa da política americana, em que a Ucrânia está a ser arrastada para uma saga de destituição pela segunda vez e é uma questão central nas eleições gerais. A viagem de Zelensky aos Estados Unidos, cuja democracia, apesar de abalada, continua a ser um baluarte dos sistemas políticos livres em todo o mundo, foi uma imagem espelhada de outra viagem feita pelo presidente russo Vladimir Putin na semana passada para reabastecer o seu próprio arsenal no encontro com o tirano norte-coreano Kim Jong-un no extremo oriente da Rússia. Biden fez o seu melhor para assegurar a Zelensky a constância dos EUA. Senhor Presidente, as pessoas corajosas da Ucrânia, e isto não é uma hipérbole, o povo da Ucrânia demonstrou uma enorme coragem. Uma enorme coragem, disse Biden a Zelensky na Sala Oval. Juntamente com nossos parceiros e aliados, o povo americano está determinado a fazer tudo o que pudermos para garantir que o mundo esteja ao vosso lado. Zelensky agradeceu profusamente a Biden pelo apoio dos Estados Unidos para combater o terrorismo russo. Zelensky agradeceu também ao povo polaco, depois de o governo de Varsóvia ter dito que deixaria de armar a Ucrânia, na sequência de uma disputa sobre a importação de cereais ucranianos. Analistas nos EUA e na Ucrânia disseram que a medida estava ligada a tensões políticas antes das próximas eleições na Polónia. E provavelmente não pressagiava uma ruptura a longo prazo entre os aliados. Biden anunciou mais um pacote de ajuda dos EUA à Ucrânia no valor de 325 milhões de dólares, que deverá incluir mais munições de fragmentação e equipamento de defesa aérea. De acordo com 2 responsáveis norte-americanos, marcando a segunda vez que os EUA fornecem a controversa arma a Kiev. Mas a Ucrânia também ficou desapontada com o facto de o Conselheiro para a Segurança Nacional, Jake Sullivan, ter afirmado que os EUA não fornecerão sistemas de mísseis táticos de longo alcance ATACMS, pelo menos por enquanto. A decisão é o mais recente sinal das limitações da ajuda. Mesmo por parte de Biden, que liderou a Aliança Ocidental de forma mais eficaz do que qualquer outro presidente dos EUA desde o fim da Guerra Fria. O presidente tem procurado constantemente equilibrar as ofertas de armas dos EUA com o seu objetivo subjacente de evitar um confronto entre a NATO e a superpotência nuclear Rússia, desencadeando uma guerra mais vasta. No entanto, os seus críticos acusam-no de atrasar os sistemas de armamento que eventualmente decida fornecer e de oferecer à Ucrânia apenas os meios para garantir a sua sobrevivência, mas não para infligir uma derrota total à Rússia. Zelensky pode regressar a Kiev, que sofreu um ataque russo durante a noite, programado para coincidir com a sua visita aos EUA, com a certeza de que existe, pelo menos por agora, um apoio maioritário no Congresso à resistência da Ucrânia. O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria republicana, Mitch McConnell, acompanharam-no numa reunião com os senadores. A reunião bipartidária incluiu uma atualização sobre a guerra e os esforços de Zelensky para combater a corrupção, uma das razões que alguns céticos do Capitólio citam para arrefecer as ajudas maciças.
Os apoiantes do Partido Republicano de Zelensky no Senado apoiaram os seus esforços. Sabemos que a Ucrânia teve problemas com corrupção, mas também estamos a ver que o Parlamento está a levar isso a sério. Disse o senador da Carolina do Norte Tom Tillis, membro da liderança do Partido Republicano, após a reunião. Em dezembro de 2022, a vice-presidente democrata Kamala Harris e então porta-voz democrata Nancy Pelosi desfraldaram uma bandeira ucraniana gigante atrás de um presidente ucraniano claramente comovido depois de ter discursado numa sessão conjunta do Congresso. Na sexta-feira, o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, não conseguiu sequer imitar o seu colega do Senado, McConnell, ao aparecer publicamente com Zelensky, embora tenha tirado uma fotografia com ele numa reunião à porta fechada. E Zelensky disse mais tarde a um pequeno grupo de jornalistas, incluindo a CNN, que McCarthy disse que eles estarão do nosso lado. Não é simples, mas vão apoiar. O presidente da Câmara está envolvido num confronto com os seus membros conservadores mais extremistas que poderá bloquear o governo na próxima semana. Explicou que a Câmara não tinha tempo para uma sessão conjunta com o Senado para ouvir um discurso de Zelensky. E recusou comprometer-se a votar o pacote de 24 mil milhões de dólares para a Ucrânia e queixou-se de que Biden deveria estar mais preocupado com a imigração na fronteira sul. Nós temos de cuidar da nossa casa fiscal aqui na América. Estou mais do que disposto a analisar essa questão. Mas a única coisa que eu sei é que se o presidente está apenas concentrado nisso. Bem, acabamos de ter 10 mil pessoas a atravessar a fronteira e ele quer ignorar isso, disse McCarthy. Penso que há aqui prioridades. McCarthy lidera um grupo que inclui muitos membros pró-Trump que estão a espelhar a hostilidade do ex-presidente a enviar mais ajuda à Ucrânia. Trump prometeu acabar com a guerra no prazo de 24 horas se for o candidato republicano e ganhar as eleições presidenciais de 2024, uma promessa que provavelmente será favorável a Putin, a quem muitas vezes tentou impressionar. O apoio à Ucrânia também criou uma linha de fratura na corrida às primárias do Partido Republicano para 2024. A ex-embaixadora do GEU na ONU, Nikki Haley, por exemplo, rebateu as críticas de apoio à Ucrânia feitas num evento de campanha em New Hampshire. Um bandido invadiu um país pró-americano que ama a liberdade, lembrou. Mas Vivek Ramaswamy, um candidato republicano em ascensão, mais em sintonia com o nacionalismo populista que pulsa no Partido Republicano moderno, disse que não iria medir palavras com Zelensky que o repreenderia em matéria de corrupção. Limites à liberdade de expressão e liberdade religiosa. As divisões sublinham a luta do Partido Republicano pela sua própria alma, entre os conservadores tradicionais e os falcões da política externa que apoiam a democracia global e a abordagem isolacionista, a América primeiro, que viu Trump aconchegar-se a ditadores como Putin enquanto criticava a aliança ocidental que Biden revigorou para enfrentar um novo desafio de Moscou. Há também uma antipatia pessoal de alguns acólitos de Trump por Zelensky, que estava do outro lado da linha no telefonema que levou à primeira destituição de Trump por uma tentativa de coagir o seu governo a investigar Biden. Curiosamente, a Ucrânia está agora no centro de outro drama de destituição, uma vez que os republicanos investigam Biden por alegações, até agora não provadas, de que este beneficiou financeiramente das atividades comerciais do seu filho Hunter no país. Os senadores pró-Trump também rejeitaram os apelos de Zelensky. O senador do Ohio, J.D. Vance, faltou à reunião do Senado com Zelensky, e depois usou o seu característico traje militar verde azeitona como argumento num debate sobre a decisão de Schumer de não aplicar as convenções de vestuário formal. Deixar alguém entrar no hemiciclo do Senado vestido desta forma ultrapassa realmente os limites, escreveu Vance no X, anteriormente conhecido como Twitter, juntamente com uma fotografia de Zelensky. Na verdade, não se dirigiu aos senadores no hemiciclo, mas sim no antigo e mais pequeno hemiciclo do Senado, frequentemente utilizado para eventos cerimoniais. Outro senador da ala pró-Trump do Partido Republicano, o senador do Missouri Joe Zoley, descreveu Zelensky como grato e respeitoso, mas queixou-se de que a equipa de Biden não tinha estabelecido um objetivo claro para ganhar a guerra. Eles não sabem. Eles só querem mais dinheiro indefinidamente, comentou Oley. O seu comentário sublinha um sentimento frequentemente repetido pelos eleitores republicanos de que os EUA se lançaram num conflito sem fim, mesmo que as suas tropas não estejam envolvidas. Trump exacerba essas preocupações ao avisar que a ajuda de Biden à Ucrânia poderia disputar a Terceira Guerra Mundial com a Rússia. O ceticismo em relação à política da administração também foi alimentado pelo fracasso da tão esperada contraofensiva da Ucrânia para quebrar a invasão da Rússia através de um território que foi fortemente minado. Qualquer esperança de um acordo de paz a longo prazo é, entretanto, minada pela determinação da Ucrânia em recuperar o território perdido e pelo historial da Rússia em ignorar os cessar-fogos na região. Putin também tem incentivos para manter a guerra. É fundamental para o seu prestígio e para o seu desejo de recriar uma maior esfera de influência russa. Também pode esperar para ver se uma mudança de poder na Casa Branca pode ver um presidente Trump que regressa e está interessado em acabar com a guerra nos termos da Rússia.
Tudo isso significa que as garantias de Biden de manter Zelensky, pelo tempo que for necessário, podem não ser tão firmes quanto parecem. Sem fim à vista para a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O destino da Ucrânia parece cada vez mais alinhado com o próprio destino político de Biden.